Como disse Jesus, buscai o reino de Deus. A gente está nessa busca, nessa luta constante. Tem hora que a gente dá uma desviada, depois volta para o caminho, mas o nosso objetivo é esse, o nosso foco é esse. Buscar a nossa essência, que é divina, que é espiritual. Estamos aqui na Terra, mas não somos daqui. Estamos de passagem. Enquanto estivermos, não podemos perder esse foco. Temos que viver este mundo em sintonia com este mundo, no momento que nós estamos vivendo, presente, mas com os olhos no futuro, buscando edificar, construir o reino de Deus dentro de nós. Para isso que estamos aqui, na verdade, pleno sábado de manhã. Bom, o tema que eu trouxe para a nossa reflexão, ele foi extraído de uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, que é uma das bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os aflitos. Aliás, esse capítulo 5º talvez seja o capítulo mais denso do Evangelho segundo o Espiritismo, em termos de informação. Por quê, né? Porque nós vivemos na aflição. Vira e mexe, a gente está em aflição. E Jesus, conhecedor da natureza humana, trouxe bastante informação para a gente se apoiar nessa informação e tentar lidar, aprender a lidar com essa aflição. Tem uma lição desse capítulo que é esquecimento do passado. E lá, nessa lição, tem uma frase que me chamou muito a atenção. E o tema de hoje ele está baseado na reflexão sobre essa frase, sobre esse pensamento que diz assim. Na verdade, é Allan Kardec que faz esse comentário. E ele diz assim, que, entre outras coisas nessa lição, que Deus nos tira alguma coisa na nossa vida e nos dá outra. Ele nos tira alguma coisa e nos dá outra. Ele nos tira a lembrança do passado, então a gente reencarna esquecendo o que a gente aprontou lá para trás, e ele nos dá em troca alguma coisa, para que a gente possa aproveitar a atual existência. O que ele nos tira? Ele nos tira justamente isso, a lembrança do passado. Talvez porque já pensaram a gente ter que conviver com as pessoas que a gente de alguma maneira prejudicou, causou algum dano a elas, enfim, fez algum mal, e a gente ter que conviver diariamente com essas pessoas, olhando para a cara delas, sabendo que a gente fez algum mal. Isso talvez não ajude na nossa evolução, no nosso aprendizado, talvez nos cause constrangimento, humilhação, enfim. Como Deus é sábio, porque algumas pessoas podem pensar assim, alguns de nós podemos pensar assim. Não seria melhor a gente lembrar? Porque é uma forma da gente tentar resolver logo isso. Puxa vida, eu fiz um mal para determinada pessoa. E eu tenho isso na minha mente, eu sei que eu fiz isso, eu tenho essa lembrança. Então, por que não ter essa lembrança viva para chegar lá e tentar resolver logo? Pode ser que em alguns casos isso funcione. Mas como Deus é perfeito em tudo que Ele faz, por alguma razão Ele achou melhor fazer com que a gente não se lembrasse, para facilitar as coisas. Então Ele tira isso de nós. Em contrapartida, Ele dá o que para nós? Que é o que vem na reflexão de hoje. É o seguinte, vejam só que interessante essa frase, que foi extraída do Evangelho. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. Vejam que interessante. Então ele tira a lembrança e nos dá duas coisas aí. A voz da consciência e as tendências instintivas. Isso são palavras de Allan Kardec. Então ele nos dá duas coisas, segundo Allan Kardec, que são para nós nos melhorarmos e são suficientes. Nós precisamos disso, nós necessitamos. E isso é suficiente. Não precisamos mais de nada. Não precisamos de mais nada. Apenas isso. A voz da consciência e as tendências instintivas. Para quê? Para nós nos melhorarmos. Então ele tira a lembrança do passado e nos dá em contrapartida isso. Ok? Então,
com base nessa frase, a gente pensou alguns encaminhamentos aí. Aí é uma pergunta que eu me fiz nessa reflexão. À medida que a gente vai tocando a vida, que a gente vai vivendo, como diz aquela música do Almir Sater, que a gente vai tocando em frente, como é que eu sei quando eu estou fazendo a coisa certa ou quando eu estou fazendo a coisa errada? Como é que eu posso ter o conhecimento disso? A certeza disso? Como é que eu sei que aquilo que eu estou fazendo ou estou pensando está me levando para o caminho certo? Porque nós somos seres morais. E como seres morais, nós vivemos conflitos morais. Como dizia Paulo de Tarso, como disse certa vez Paulo de Tarso, o bem que eu quero, esse eu não faço. Ele não disse isso certa vez? Eu quero fazer o bem, eu sei que eu posso fazer o bem, eu sei que eu tenho que fazer, mas por alguma razão eu não faço. Isso é um conflito que se instala dentro de mim. Eu quero, mas não faço o bem. O mal que eu não quero, esse eu faço. Eu não quero fazer. E eu sei que eu não devo fazer, mas eu acabo fazendo. Quando eu vi, já foi. Não é assim? Isso é o quê? Conflito moral. Que Paulo de Tarso, diga-se de passagem, superou no fim da vida dele. Ele viveu esse conflito, mas ele na mesma existência conseguiu superar. Né? No final da vida dele, ele comungava em espírito e verdade com Jesus. Ora, se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Não precisamos deixar isso para o futuro, para uma outra existência. Só para lembrar, né? Deus nos dá uma vida só e muitas existências, né? Nós temos uma única vida e muitas existências. Ora nós estamos do lado de lá, ora nós estamos do lado de cá, existindo, ou interexistindo, porque nós somos seres espirituais e tudo aquilo que nós fazemos no mundo material repercute no mundo espiritual. Então nós estamos interexistindo nos dois mundos ao mesmo tempo, não é? Todo pensamento que eu projeto para fora de mim, ele atinge outras mentes, estejam essas mentes encarnadas ou desencarnadas. Não é isso? Se eu pensar, alimentar a ideia do suicídio, eu estou alimentando outras mentes encarnadas ou desencarnadas e estou sendo alimentados por elas, né? É um processo dinâmico, através do meu ato de pensar, do meu pensamento. Então, o tempo todo eu estou interagindo, o tempo todo. E nessa vida moral, nesse conflito moral, é comum a gente se deparar com uma situação dessas. Como é que eu sei que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Mesmo quando a gente já, vamos dizer assim, já despertou para as verdades espirituais, já acordou para a vida espiritual. Mesmo assim, não significa que tudo vai ser tranquilo, fácil e harmonioso. Não. Nós continuamos convivendo com conflitos. Pode ser que esses conflitos tenham uma intensidade menor, que a gente aprenda a administrar melhor. Pode ser. Mas existem esses conflitos e a gente tem que aprender a lidar com eles. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não quero. Conflito moral. Então, diante de uma questão dessa, de um conflito desse, eu me respondi, bom, na dúvida, eu vou consultar a minha consciência. Aí alguém pode pensar assim, Luiz, tá bom. Aí é que vai piorar tudo. Se eu vou consultar a mim mesmo e eu já estou com dúvida, que diferença faz? Só vai piorar. Aí eu te digo, aí é que você se engana. Porque você não vai consultar a tua inconsciência, você vai consultar a tua consciência. Vamos ver melhor isso, o que quer dizer. Bom, se nós consultarmos o livro dos Espíritos, eu vou trazer algumas ideias para a nossa reflexão, para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou para os espíritos superiores, onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam, na consciência. Eles que responderam, hein? Na consciência. Sabe essa consciência que a gente tem que consultar?
É lá que está a lei de Deus. Então é assim, Deus nos criou, nós somos criaturas de Deus, e colocou em nós tudo o que nós precisamos para nos tornarmos um dia espíritos perfeitos. Tudo já está em nós. O que nós precisamos fazer é revelar, à medida que nós vamos vivendo, cada existência, de aprendizado em aprendizado, de experiência em experiência. Nós vamos agregando valores, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos nos aprimorando, nós vamos consolidando virtudes, conhecimentos, enfim. Nós vamos nos tornando cada vez mais espíritos perfeitos. Relativamente perfeitos, é verdade, porque a perfeição absoluta pertence a Deus. Mas esse é o nosso destino, a perfeição. Deus nos criou para sermos perfeitos e já colocou em nós tudo o que nós precisamos para um dia nos tornarmos de fato, porque nós somos em potência, mas não somos de fato espíritos perfeitos. É igual aquela semente que contém dentro dela, em potência, em germe, em estado latente, tudo o que ela precisa para se tornar a planta daquela espécie. Ela necessita de tempo e de alguns recursos para, de fato, se tornar a planta para a qual ela foi destinada a ser. Não é diferente com a gente. Como espíritos que somos, criaturas de Deus, temos tudo. E as leis de Deus, Deus fez questão de gravar na nossa consciência. Bom, se Deus é perfeito, Ele não é perfeito? Não foi isso que os Espíritos nos ensinaram? Deus é perfeito. Tudo que Ele criou expressa a perfeição dEle. Faz sentido? As leis que Deus criou são a mais perfeita expressão da criação dEle. São perfeitas. Então, se as leis de Deus estão na nossa consciência, faz sentido a ideia da perfeição que já existe em mim? Eu já sou perfeito. Todos nós já somos perfeitos. Sabe aquela pessoa que está presa por ser um serial killer, que matou várias outras pessoas? Também tem essa semente dentro dela. Um dia, ela vai se tornar um espírito perfeito. Ela foi criada por Deus também. E ela tem também a voz da consciência nela. A lei de Deus está gravada na consciência. Então, essa é a primeira ideia. Bom, se a lei de Deus está na consciência, e ela é perfeita porque Deus é perfeito, toda vez que eu conheço essa lei e pratico esse conhecimento, e coloco ele em prática, significa que eu estou em conformidade com essa lei, que eu estou realizando o bem. Faz sentido? E toda vez que eu me afasto desse conhecimento, que eu não pratico aquilo que eu aprendi, que eu não coloco em prática em benefício dos meus semelhantes, aquele aprendizado que vai gerar o bem comum, eu estou praticando em contrapartida o mal. Então, o mal é tudo aquilo que me afasta das leis de Deus. E o bem é tudo aquilo que eu faço que está de acordo com as leis de Deus. Daí vem a ideia do bem e do mal. Se nós ainda voltarmos no Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec, na verdade são duas questões, 919 e 919A. Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: qual é o meio mais eficaz, melhor e mais rápido para eu me melhorar nessa vida, para eu me tornar alguém melhor, vencendo as minhas tendências inferiores, as minhas más inclinações? Os espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, eles disseram assim: Allan Kardec, é o seguinte, você quer um meio prático e eficaz? Olha a pergunta de Allan Kardec. Espíritos, eu quero saber o seguinte, ainda nessa vida, que meio que eu posso ter, ainda nessa vida, nessa existência, para me melhorar o mais rápido que eu puder? Ou seja, um método prático e eficaz, que seja rápido e eficiente, que dê resultado, ainda nessa vida, para eu me melhorar, vencendo as minhas más inclinações. E eles responderam: só tem um jeito, você tem que se conhecer.
Autoconhecimento. Você tem que se conhecer, conhecer as suas tendências, as suas virtudes, as suas fraquezas, porque não tem outro jeito. Você quer um meio rápido e eficaz? É esse. Olha só que interessante. Esse é o rápido e eficaz. E a gente já transforma ele em um tormento. Autoconhecimento. Se vocês me permitirem, eu queria contar uma experiência que eu tive em 2000 não me lembro agora, acho que foi 2008, por aí. Eu tive a oportunidade de conhecer o astronauta brasileiro que foi para o espaço, Marco César Pontes. E vejam que interessante, foi através de um evento espírita. Foi uma palestra organizada, uma conferência organizada pela União das Sociedades Espíritas de São Paulo, lá na Zona Sul, numa universidade de lá. Gratuito, não cobraram um centavo, porque ele cobra em dólar para fazer uma palestra, e esse foi gratuito. E um evento promovido por uma instituição espírita. E lá fui eu assistir a palestra do Marco César Pontes. Ele contou a experiência de vida dele, falou como é que o sonho que ele tinha de ser astronauta, e como é que foi o processo seletivo para ele ter sido escolhido. E ele passou por várias etapas, eram vários candidatos. Chegou na última etapa, eram ele e mais 3. Sobraram 4 candidatos, ele já tinha passado por outros processos seletivos anteriores. Faltava a última etapa, que era uma entrevista. E ele ficou pensando lá em Brasília. Então, ele foi para lá. E os 4 lá aguardando para entrar numa sala, que tinha uma bancada assim enorme, um representante da NASA, um da Agência Espacial Brasileira, da Aeronáutica, etc, etc. E ele, enquanto aguardava, ficou pensando, puxa vida, eu estou prestes a realizar o sonho da minha vida. Cheguei até aqui, sabe Deus como, o esforço que eu tive. Um parêntese, o pai dele era espírita, a mãe católica. Enfim, e aí ele ficou pensando, puxa vida, só falta essa etapa. Não é possível que eu não vá conseguir. Eu estou tão perto de realizar esse sonho, e eu quero tanto, desejo tanto isso. Aí chegou a vez dele, ele entrou, se sentou, e fizeram uma pergunta só para ele. Disseram assim para ele, fale um pouco de você. E ele foi aprovado. Autoconhecimento. E se essa pergunta fosse feita para nós? Fale um pouco de você. Eu acho que mulher tem mais facilidade para falar dela do que homem. Vocês concordam comigo, não? Né? Tem um homem que fala assim, a mulher fala demais. Aí teve uma pesquisa que saiu pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que constatou que as mulheres falam muito mais palavras do que os homens por dia. Aí eu, brincando com uma colega, né, quando comentei isso, ela falou assim, sabe por que a gente fala tanto? Porque a gente fala, vocês não entendem, tem que repetir. Mas acho que a mulher, pela sensibilidade que tem, ela consegue fazer esse trabalho melhor, ela consegue falar melhor dela. O homem já é travado, né? Mas é um exercício que nós precisamos fazer, falar da gente, pensar sobre mim, pensar sobre você, identificar as suas fraquezas, as suas qualidades, no que você é bom e no que você precisa melhorar. São coisas que nos ajudam a entender os sentimentos que a gente experimenta em determinadas situações e aprender a lidar com eles. Isso é autoconhecimento. Então, voltando, Allan Kardec perguntou para os espíritos, e eles responderam, o meio mais prático e eficaz, rápido, você tem que se conhecer. Não tem outro jeito. Esse é o mais rápido. E já é doloroso para muitas pessoas. Porque a gente tem que lidar com situações que estão lá dentro, que a gente faz questão de esconder. Mas na hora que você está conversando consigo mesmo, ela tem que aparecer. Porque senão você não vai se conhecer. Senão você não vai ser verdadeiro consigo mesmo. Né? Você não vai ser transparente. E a gente precisa disso. Porque a gente convive melhor com a consciência. Perguntaram para Chico Xavier certa vez. Chico, qual é a maior angústia que o espírito experimenta quando ele chega do lado de lá? Quer dizer, depois que ele morre. E Chico Xavier respondeu, a consciência do tempo perdido. É ele perceber que o tempo passou e ele não aproveitou. Só que agora é tarde, ele já está do lado de lá. Agora o jeito é se preparar para uma nova existência. Né?
A consciência do tempo perdido. Como é que fica essa consciência do tempo perdido? Ela vira culpa. A gente se sente culpado. E o Espiritismo, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele permite que os espíritos superiores venham até nós e digam assim: meu irmão, minha irmã, transforme essa culpa em responsabilidade. Não se sinta culpado. Sinta-se responsável pelo que você fez ou deixou de fazer. Mas culpado não. A culpa não ajuda. É um peso que você vai carregar para o resto da vida. E não vai resolver o seu problema, vai agravar. Então, troque a culpa pela responsabilidade. E a gente consegue caminhar mais leve ou menos pesado. Cada um carregando a sua cruz, mas aí a gente coloca a almofada do Evangelho para dar uma aliviada. Porque a minha cruz ninguém vai carregar, senão eu mesmo. Certo? Mas com uma almofadinha aqui, fica tudo menos sofrido. Não é verdade? Então, quando Kardec entendeu que nós tínhamos que fazer autoconhecimento, e ele, acho que ele até já esperava isso como resposta, ele já engatou a segunda pergunta, que tem a ver com essa daí. Tudo bem, reconheço a sabedoria dessas palavras de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, mas, pergunta Allan Kardec, como é que eu faço isso? Como é que eu realizo esse autoconhecimento? Eu acho que nessa hora, porque quando a gente fala espírito da verdade, nós estamos nos referindo à coletividade, né? Era um grupo de espíritos, uma coletividade de espíritos superiores. Dentre eles, membros do catolicismo, ex-membros do catolicismo, filósofos, cientistas, gente de todo tipo, né? Nessa equipe de espíritos. E lá, dentre eles, estava quem? Santo Agostinho, que ficou conhecido entre nós como Santo Agostinho. Acho que Santo Agostinho, nessa hora, não se conteve. A hora que Kardec falou, como é que eu faço isso? Autoconhecimento. Acho que Santo Agostinho saiu do meio do grupo e falou assim, não, deixa que essa eu respondo. Faço questão. Por quê? Quem já leu um pouco da história de Santo Agostinho, ele era boêmio, vivia as noitadas, bebida, mulheres, etc, etc. E na mesma existência, ele conseguiu se superar. Ele conseguiu encontrar o verdadeiro sentido da vida. Ele se transformou moralmente. Ele se identificou com a causa de Jesus. E ele se transformou. Então, ninguém melhor que ele para dizer, olha, eu passei por isso, esse exercício de autoconhecimento, eu acho que eu posso falar um pouquinho. Aí ele tomou a palavra e disse assim, dentre outras coisas, façam como eu fiz. Ele começa mais ou menos assim a responder. Façam, vocês querem saber como é que se faz autoconhecimento? Então façam como eu fiz. Olha, eu vou deixar o meu depoimento aqui, que sirva como incentivo para vocês. Façam como eu fiz. Quando terminava o dia, quando eu ia me deitar, colocava a cabeça no travesseiro, eu consultava a minha consciência. Eu sei que é uma coisa que todo mundo faz aqui, quando vai deitar. Né? Quando põe a cabeça no travesseiro, consulta a própria consciência, quando dá tempo, né? Era o exercício que ele fazia diariamente. Ele se deitava e repassava aquele dia na consciência. E repassando aquele dia, ele analisava todos os atos e o móvel desses atos, o que estava por trás. Por que eu agi da maneira como eu agi? Para que eu agi desse jeito e não daquele? Isso é fazer essa repassagem, né? É você analisar a consciência para dentro de você e não esconder nada de você, porque aí não tem como você esconder. É você consigo mesmo. Então vamos ver. A resposta vale a pena conferir depois em casa. Ela é longa. Eu peguei essa resposta e retirei os pontos mais importantes que eu considerei mais importantes, transformando em perguntas. Primeira pergunta. Pergunta para você mesmo o que você fez e com qual objetivo você agiu em tal circunstância. Pergunta para você mesmo. Converse consigo mesmo. Primeira reflexão de Santo Agostinho. Você quer fazer autoconhecimento? Então começa assim, ó. Pergunte para você mesmo o que você fez ao longo do dia. E com qual objetivo você fez aquilo que você fez? E se a circunstância fosse outra?
você teria feito diferente? Esse é o primeiro ponto da reflexão. Segundo, se você fez alguma coisa que você censuraria em outra pessoa. Aquilo que eu fiz, se outro tivesse feito comigo, eu teria gostado ou não? Como é que teria sido isso? Empatia, né? Se coloca no lugar do outro, mas não pensando como você. Porque se você se coloca no lugar do outro, pensando como você continua sendo você. Você não vai ser o outro. Você não está no lugar do outro. Você tem que se colocar no lugar do outro sob o ponto de vista do outro. Isso é empatia. O primeiro caso não é. Certo? Se coloque do ponto de vista do outro, pensando sob o ponto de vista dele. É a proposta de Santo Agostinho. Estão gostando ou não? Estão achando meio complicado, pesado? Terceira. Se você fez alguma coisa que não ousaria confessar, nem para você mesmo, talvez porque foi muito vergonhoso, ou imoral, ou ilícito, sei lá. Tem alguma coisa nesse dia que passou, você está lá para dormir, pôs a cabeça no travesseiro, está repassando o dia. Tem alguma coisa que você fez que você não seria capaz de dizer para você mesmo que você fez aquilo? Percebam que Santo Agostinho, ele propõe uma análise de consciência num campo mais profundo dessa consciência. É aquela viagem lá para dentro. Que você começa, sabe aquela viagem que você começa a remexer? Agora sou eu comigo mesmo. E não dá para eu esconder. Eu vou ter que jogar limpo comigo. Eu vou ter que ser honesto, franco, não é? Então, é aquela viagem para dentro que você vasculha lá. O íntimo. Sabe a história da reforma íntima? Tem a ver com isso aí. Autoconhecimento. Né? Ou você realiza o autoconhecimento verdadeiro, ou ele fica superficial. Você vai vivendo de aparências. É uma decisão sua. Santo Agostinho propõe aquela viagem lá dentro. Você quer realmente se transformar, melhorar mesmo? É esse o caminho. Mais rápido, hein? Segundo os Espíritos, é o mais rápido e eficaz. Quarta reflexão. Se Deus tivesse que me chamar neste momento, você sabe o que quer dizer isso, né? Chamar? Não é assim, Aloysio, você sabe o que quer dizer, né? Vocês sabiam que vocês vão morrer, né? Sabiam que vocês vão morrer? Se Deus tivesse que me chamar neste momento, eu teria o que temer diante de alguém? Se eu soubesse que hoje era o meu último dia na Terra, aliás, não tem uma frase que diz assim, viva cada dia como se ele fosse o último, porque um dia se acerta. E se hoje fosse meu último dia na Terra, será que eu teria medo de alguém? Eu iria com a minha consciência culpada para o mundo espiritual? Eu sei que não é o caso de ninguém aqui. Né? Como é que eu partiria deste mundo? Com a consciência tranquila? Sabendo que eu não estou devendo o carnê das Casas Bahia. Aliás, esse aí deixa para a família pagar. Sabendo que eu não estou devendo nada para ninguém, que eu não tenho inimigo nenhum, que está tudo bem, maravilhoso, divino. Tem uma história que contam que Francisco de Assis estava capinando o jardim na frente do mosteiro onde ele morava. E aí se aproximou um frade do mesmo mosteiro, muito amigo de Francisco de Assis, admirava até Francisco de Assis e perguntou assim, ele tinha tanta admiração por Francisco de Assis, era o irmão Leone, que ele tratava Francisco de Assis como pai. Então ele disse assim, meu pai, ele perguntou, se você soubesse que hoje era o seu último dia na Terra, o que você faria? Aí Francisco de Assis respondeu, eu continuaria capinando o jardim. Ou seja, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo, porque a minha consciência está tranquila. Eu estou em paz com a minha consciência, não devo nada para ninguém. Eu fiz tudo o que era possível fazer, dentro das minhas possibilidades. Eu não desejei o mal para ninguém,
Não me senti ofendido pelas ofensas que me dirigiram. Não guardo mágoa, não guardo rancor, não tenho inimigos, minha consciência está em paz. Então, se eu tiver que ir, eu vou fazendo o que eu estiver fazendo. E se essa pergunta fosse feita para nós? O que você faria? Eu sei que não é o caso de ninguém aqui, mas muita gente ia sair correndo, desesperada, pedindo perdão para todo mundo que fez mal. Ou perdoando também as pessoas, ou querendo amar intensamente, né? Que é o que as pessoas que são diagnosticadas como doença terminal, que é o que elas costumam sentir, aquela necessidade intensa de viver cada momento. Por quê? Porque ela sabe que ela está indo embora, ela já recebeu esse ultimato, ela já sabe que ela está partindo. Então ela precisa ganhar o tempo, aproveitar cada segundo para ela é importante. É assim que nós deveríamos encarar a nossa vida, né? Vivendo sempre com a consciência de que nós não somos da terra, nós estamos na terra. E se nós tivermos que partir, que a nossa consciência esteja em paz, tranquila, sem dever nada para ninguém. Proposta de Santo Agostinho. Depois dessa, gente, eu confesso, quando eu comecei a refletir, eu falei, não vou mais deitar a cabeça no travesseiro assim, não. O negócio não é fácil, não. Quinto ponto de reflexão e último. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo, enfim, contra vós mesmos. Essa aí, então, você nem dorme. Você passa a noite com insônia. Não é? Contra Deus, contra o próximo e contra você mesmo. Então, é aquela proposta que Santo Agostinho faz. Viagem para dentro de você para mexer lá na sua intimidade. Você quer mudar? Então tem que ser assim. Tem que tocar naquele ponto que dói, que você esconde de todo mundo, mas você não pode esconder de você mesmo, porque você agora está fazendo uma conversa com a sua consciência, ou seja, você está acessando um nível mais profundo da sua consciência. Certo? Portanto, o objetivo de Santo Agostinho, com essa reflexão, com essa proposta que ele traz para nós, é a gente ter uma visão clara de quem a gente é. E o que nós precisamos fazer para nos melhorarmos. Com essa reflexão, que vale a pena depois vocês darem uma conferida em casa, dá uma lida, reflete sobre isso, procura fazer essa reflexão. E ali tem muita informação importante que pode te ajudar nesse processo de autoconhecimento, que a gente deve realizar diariamente. Portanto, nós estamos falando até aqui da voz da consciência. Consultar a própria consciência nesse nível mais profundo dela é falar da voz da consciência, ou seja, é uma manifestação da divina sabedoria em nós. Por quê? A manifestação da divina sabedoria. Porque as leis de Deus estão na nossa. Então, nós estamos buscando essa manifestação. Em outras palavras, é assim, vocês já devem ter ouvido isso por aí, que faz sentido. Deus está dentro de nós. Em muitos de nós, da humanidade, ele está ignorado. Ele está, mas ignorado. A pessoa ainda não acordou esse Deus que existe dentro dela. E a gente está acordando ele. Não é? Nós estamos aqui porque nós estamos acordando esse Deus. E esse Deus, que era antes ignorado, mas agora não, ele existe, ele se manifesta, porque ele é imanente na criação, ele está em tudo. Não no sentido daquela filosofia que diz que Deus está em tudo que existe no universo. Não é isso, o panteísmo. É no sentido da imanência dele. Tudo que é obra de Deus, portanto, Deus está em tudo. É nesse sentido. É uma voz interior, essa voz da consciência, uma certeza profunda, uma revelação, sem a interferência mental. Então, quando eu busco acessar esse nível mais profundo da minha consciência, onde estão lá as leis de Deus gravadas, eu trago a minha origem divina para conversar com ela. Porque eu sou um ser divino, criado por Deus. Então, é esse diálogo que eu começo a estabelecer comigo mesmo, nesse nível, acessando esse nível mais profundo da minha consciência.
E por que ela é uma certeza profunda? Porque as leis de Deus são perfeitas. Né? Então, quando eu aprendo a acessar esse nível mais profundo, eu vou buscar a perfeição que existe dentro de mim. Portanto, nós estamos falando da voz da consciência entendida como intuição, o mesmo que intuição. Toda vez que eu acesso o nível mais profundo da minha consciência, eu estou acessando a minha intuição. Ok? Intuição. Intuir é buscar a resposta dentro de você, no nível mais profundo da sua consciência, ou seja, no seu subconsciente. Lembrar que existe o sentimento intuitivo, de que fala também o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: onde vem o sentimento intuitivo em toda a humanidade? Até naquelas comunidades primitivas, nos aborígenes, por exemplo, de onde vem o sentimento intuitivo de que Deus existe? Eles respondem, aliás, de onde vem a crença de que Deus existe? E os espíritos respondem, no sentimento intuitivo de que existe um ser superior. Então, esse sentimento, a intuição aí, como sentimento, todos nós já trazemos. A proposta aqui é a intuição, é o conhecimento intuitivo, e não o sentimento intuitivo, é o conhecimento intuitivo. Ok? Acessar o nível mais profundo da minha consciência para me conhecer melhor, para me revelar melhor. É nesse sentido aí. Então, se nós fizermos nessa analogia, pegarmos um iceberg, ou simplesmente um copo com água, que vocês podem fazer isso em casa. Quando você coloca um cubo de gelo num copo com água, vocês já notaram que a maior parte do cubo de gelo fica para baixo da água, e não para cima. Porque o gelo ele é mais leve que a água, ele é menos denso que a água. Então, ele fica flutuando, só que a maior parte dele para baixo, e uma pontinha para cima. Da mesma forma, um iceberg. Se nós pensarmos que todo esse iceberg somos nós, espíritos, e que nós temos uma memória integral, ok? Nós temos uma memória integral, ou seja, nós somos o resultado de tudo aquilo que nós já vivemos, de tudo aquilo que nós já acumulamos em outras existências, de todos os aprendizados que já realizamos. Inclusive de aprendizados, de tanto repetirmos aquele comportamento, ele meio que se automatizou em nós. É como se fosse um comportamento automático. Eu já faço aquilo sem me preocupar muito em pensar naquilo. Dizem os espíritos superiores, e também André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que no futuro, talvez ainda demore um pouco, o ser humano vai ser alguém que vai pensar no bem como ele respira hoje, que a respiração é um processo automático. Né? Você não fica assim, agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar, agora eu vou inspirar. Você já pensou que loucura? Se o seu pensamento tivesse que se preocupar com a respiração, num determinado momento da evolução, isso foi algo necessário. Eu estou me referindo a um processo aí que levou milhões de anos. Agora, hoje em dia, em 2015, nós ainda nos preocupamos em fazer o bem e evitar o mal. Sim ou não? Sim. Vai chegar um tempo que nós não vamos mais nos preocupar em fazer o bem. Fazer o bem será algo tão natural, tão espontâneo, que nós vamos fazer como respirar hoje, algo automático. É nesse sentido aí. Então, se nós observarmos nessa analogia, o nosso consciente, ou seja, todas as conquistas que nós estamos realizando na atual encarnação, representam o nosso consciente. Tudo aquilo que a gente está edificando agora. Ok? Olha o que ele é de nós, espíritos. Só isso. Olha o nosso subconsciente. Tudo aquilo que a gente já acumulou de experiência. Todo o aprendizado que a gente já conquistou. É muito maior, o subconsciente. De tal forma, ele é grande, que é o nosso subconsciente que comanda a nossa vida. Por isso que Allan Kardec disse lá no comecinho da nossa reflexão, naquele trecho que eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, a voz da consciência e as tendências instintivas. O que são as tendências instintivas? Tudo aquilo que a gente traz no subconsciente, resultado do nosso aprendizado em outras vidas. A gente acumulou
automatizou isso, ele vem como tendência instintiva. Essas tendências, quando são boas, ótimo, e quando não são? A gente, pela educação do presente, tudo aquilo que a gente está edificando no consciente, nós temos condições, no consciente, que é só isso aqui, nós temos condições de modificar o subconsciente. Ou seja, do consciente passar para o subconsciente, ou trazer do subconsciente para o consciente e transformar. Essa é a tal da reforma íntima. Portanto, a intuição é um conhecimento direto, imediato, instantâneo, sem o uso do raciocínio. Dá o discernimento das coisas divinas e se apoia na fé. Por que ela é um conhecimento direto? A intuição é como a visão direta do espírito. Toda vez que eu estou intuindo algo, eu estou acessando esse nível mais profundo da minha consciência, que não erra. Por quê? Porque já acumulou um aprendizado, de tantas vezes que repetiu aquele comportamento, já se automatizou, que me dá segurança para agir. É essa intuição que explica por que uma pessoa, por exemplo, estava indo num determinado caminho e alguma coisa diz para ela, não foi alguma coisa de fora, foi dela mesma, vai por aqui, pega esse atalho. E aí ela depois fica sabendo que houve um acidente lá na frente. Pode não ser a intuição, pode ser a inspiração. Mas nós temos intuição, nós somos capazes de intuir. É essa intuição que diz para aquela pessoa que tem tino para o comércio, aquele comerciante que tem tino para a coisa, alguma coisa me diz que eu tenho que fazer esse negócio. Ele vai lá, faz e é bem sucedido. Por quê? Porque ele seguiu a intuição dele. E a intuição dele dá o discernimento das coisas, ele vai sempre fazer a coisa certa. E ela se apoia na fé, ele acredita nela. Ele acreditou na intuição dele. Muitos de nós não acreditamos. Nós não acreditamos na nossa intuição. Nós não sabemos usar a nossa intuição. E Deus nos deu, disse Allan Kardec, o necessário para nós nos melhorarmos. A voz da consciência. Ok? A intuição sempre orienta para aquilo que é útil, bom, correto e verdadeiro. Sempre. Toda vez que eu acessar a minha intuição, eu nunca vou errar. Ela nunca vai me deixar em apuros. Pode ter a segurança disso. Pode ter a certeza disso. Só que você tem que aprender a acessar a sua intuição. Tem que confiar. A intuição é aquele aspecto que diz assim para a gente, confia e segue. Sabe aquele dilema que você se encontra na sua vida profissional, às vezes, na vida pessoal, familiar, enfim. Você fica, e agora, o que eu faço? Você fica diante do dilema. Se você seguir a sua intuição, você vai acertar. O problema é que a gente não confia nela. Você consulta a intuição, ela diz assim, vai lá, vai em frente. Aí você interpõe seu pensamento, mas eu acho que não vai dar certo. Acabou. Você já cortou a intuição. Você não confia nela, porque ela se apoia na fé. Se você não acreditar, você não vai acessar nunca. Ela é um ato espiritual, requer exercício. A gente tem que aprender a fazer uso dela, confiar nela, testar a intuição. Não é pressentimento. Às vezes a mãe diz assim, alguma coisa me diz que meu filho está passando um sufoco lá. Isso é pressentimento, não é intuição. Porque a mãe diz assim, isso é intuição de mãe. Mas isso, na verdade, não é intuição. Isso é pressentimento. Não confundir as coisas. O que é pressentir? É sentir antes de acontecer. Né? Será uma faculdade comum do futuro, a faculdade intuitiva, a mediunidade intuitiva. Isso disse André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Chamada também de instinto, no princípio. Porque através do comportamento instintivo, repetindo-se várias vezes, você acaba consolidando a intuição em você. Então, do sentimento intuitivo nós já falamos, né? Que Deus existe, todos nós temos esse sentimento, que é diferente do conhecimento intuitivo, mas também o Espiritismo nos apresenta a voz da consciência, não como o processo de intuição, e sim como inspiração, de que nós vamos falar agora.
pode ser o meio pelo qual os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, nos advertem ou nos sugerem realizações importantes. Portanto, trata-se de um pensamento que vem de fora, não é meu. Eu estava refletindo, meditando, pensando sobre a solução de um determinado problema. E aí, de repente, me veio um pensamento diferente. Nossa, é isso. Ora, se ele veio de fora, ele não é seu. Se ele fosse seu, você acessaria a hora que você quisesse, disse Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Perguntaram para os espíritos, como é que eu sei quando o pensamento é meu e não é? Ou seja, como é que o médium sabe quando um pensamento é dele e não é? Aí os espíritos responderam, quando o pensamento é do médium, ele acessa a hora que ele quiser, é dele. Certo? Agora você está pensando, está batutando, está lá, e nada, daqui a pouco vem um flash assim. Provavelmente isso não é seu. Aí você resolve o problema. O que é isso aí? A voz da consciência. Mas em que sentido? Inspiração, e não intuição, ok? Quantas vezes a gente dá ouvido para isso? A gente ouve os espíritos superiores? Às vezes, não é o caso de ninguém aqui, mas às vezes a pessoa não ouve nem a voz de fora e nem a de dentro. Ela é surda. É surda, não quer ouvir de jeito nenhum. Ainda assim, Deus é tão bom que Ele nos adverte através do cachorro, do papagaio, do temporal, do vizinho chato. Sabe aquele vizinho que você fala, eu quero que morra. Não precisa pedir, ele vai morrer. Você também vai morrer. Todo mundo vai morrer. Né? Deus é bom. De alguma forma você vai ser alertado. Temos que fazer essa conexão com a gente, né? Ouvir a voz interna ou ceder aos nossos impulsos? O que a gente costuma fazer? Consultar a própria consciência. Comigo é desse jeito mesmo, não estou nem aí. Eu sou assim mesmo. Você está fazendo através dos seus impulsos. Você está agindo por impulso. Você não está se dando a oportunidade de consultar a própria consciência, né? Nós temos que aprender a confiar na nossa intuição. Em momentos de aflição, a quem que nós recorremos para pedir ajuda espiritual? Aos mentores. Não é assim que a gente faz? Bezerra de Menezes, Socorro, pelo amor de Deus, Maria, André Luiz, não é assim que a gente faz? Toda vez que a gente faz isso, é válido? Sim. Mas você vai buscar a voz da consciência de fora. Certo? E Deus te deu essa voz da consciência. Por que você não usa ela? Só de fora? Toda vez a gente tem sempre que pedir ajuda para os espíritos. Vamos sempre depender deles. Eles vêm e nos ensinam, olha, seja independente. Resolva os problemas por si mesmo. Estou te dando as ferramentas. Se vira. A gente vai e corre atrás deles. Então, nós temos que aprender a usar a nossa voz, a ouvir a voz da própria consciência. Como é que a gente faz isso? Boa pergunta, porque eu estou tentando descobrir também. Descobri algumas coisas fazendo exercícios. Mas uma coisa é fundamental, você tem que se calar. Acalmar os seus sentimentos e as suas emoções. Silenciar os seus pensamentos e fazer prece. A prece é o nosso fio de ligação com o plano maior. Tudo que está em vermelho, todas as palavras em vermelho representam sentimentos. As palavras em preto, pensamentos. Quando a gente tem um problema, está diante de um conflito, de uma situação, a gente está com essa mistura de sentimentos e pensamentos. E a proposta dos espíritos é, quando você tiver que ouvir a sua voz da consciência, você tem que se calar, se acalmar, harmonizar os seus pensamentos. Como é que a gente vai conseguir ouvir a voz da consciência desse jeito? Né? Nessa bagunça toda. O que a gente tem que fazer? Se harmonizar. Como? Faz prece. Outra coisa que me ajuda. Começa a respirar. Foi o exercício que a nossa irmã fez aqui com a gente hoje. Respira fundo. Por quê? Porque a gente desacelera. E os pensamentos acompanham o ritmo da nossa respiração. Aí a gente se acalma. Né? Porque a gente vive correndo. Vive correndo. A gente sobe escada rolante, como? Andando e correndo. A gente aperta o elevador, como? A gente aperta 15, 20 vezes para ele chegar mais rápido. Ele chega? A gente gosta de levar o carro aonde? No lava?
rápido. É rápido? Hoje em dia? Você deixa de manhã, vai pegar tarde. Você não levaria o seu carro num lava-lento? Né? Só no lava rápido. A gente vive acelerado. E a proposta é, desacelera. Para você ouvir sua intuição, desacelera. Se acalma. Estou terminando. E para a gente ouvir a voz da consciência de fora, mesma coisa. Né? Com a diferença de que você tem que conversar com essa voz. Para você ouvir essa voz, você tem que dirigir uma pergunta para ela. Certo? No começo é um monólogo. Só você que fala, você não ouve nada, você parece pedra. Depois vai se transformando num diálogo. Você vai conseguindo conversar com o seu irmão espiritual, seu anjo da guarda, né? Com o seu espírito protetor. Isso requer treino. E silenciar em você, se acalmar. Viagem para dentro de você. Portanto, diante desses dois processos, de intuição, de inspiração, nós temos a solução de muitos dos nossos problemas de ordem moral. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção, que Jesus nos envolva sempre.